início, né, digamos que a nossa introdução, antes de irmos para a primeira lição desta aula hoje, e eu quero abrir com vocês lá no livro de Gênesis. Vai ser um pouquinho daquilo que nós falamos no culto da família desse domingo. Gênesis, aleluia. Eita, não vento. Gênesis 1, 28. O vento está forte. Gênesis 1 e o versículo 28. E a palavra do Senhor vai nos dizer assim, todos acharam? Amém? Vai nos dizer assim: e Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Amém? Eu quero que a gente foque aqui nessa noite, como a gente aprendeu no domingo, sobre a palavra que o Senhor ele liberou sobre a vida do ser humano, que foi sede fecundos, e nós aprendemos que o ser fecundo não está relacionado a gerar filhos, né, ou a ter muitos filhos. Esse ser fecundos ele vai ser aplicado, né? Vai ser aplicado em todas as áreas da nossa vida, tá certo? Então ele fala sede fecundos, mas ele também diz multiplicai-vos, porque Deus ele nunca chamou uma igreja para ela ser uma igreja parada, para ela ser uma igreja que fica apenas aqui dentro dessas quatro paredes, crente falando para crente. Deus, a ideia de Deus, o desejo de Deus é que a gente povoe a terra, é que a gente traga a cultura do reino de Deus para a terra. Até porque a gente sabe que o mundo, né, e não é de agora, mas é de muito tempo lá atrás, vem esquecendo de Deus, vem se esquecendo dos mandamentos, vem se esquecendo dos princípios, e aonde a visão, e aonde a obediência pela palavra do Senhor é escassa, o Senhor também é esquecido, porque não se fala de Deus. Então como é que uma criança vai aprender sobre Deus se eu não falo de Deus, né? Entendeu? Como é que o meu filho vai saber de Deus se eu não falo de Deus para ele? Como é que alguém que está ao meu redor vai saber de Deus se eu não falo, né, de Deus para ele? Então nós precisamos se encaixar nessa questão de ser fecundo, até de ser fecundo em falar a palavra de Deus, em apresentar Deus para outras pessoas e multiplicar, né? A visão do Senhor é multiplicar. O propósito de Deus, levantar uma liderança na sua obra, é de multiplicar. Conta-se que o Senhor, no livro de Êxodo, a Bíblia vai dizer que o sogro de Moisés veio até o arraial onde Moisés estava, até o lugar onde Moisés estava acampado. E ele percebeu que muita gente estava indo para lá, porque Moisés ele era de fato o libertador, mas ele também servia como juiz, ele servia como sacerdote. Moisés tinha várias funções. Então quando Jétro ele viu Moisés tão sufocado, assim, meus irmãos, entenda essa palavra sufocar, porque era muita gente querendo que Moisés desse uma palavra, falasse alguma coisa, resolvesse a sua situação. Então quando Jétro ele viu aquilo, ele trouxe, né, ele veio conversando com Moisés, e ele disse: Moisés, por que você não elege aí homens cheios de Deus, tementes, para que lhe ajude? Não fique apenas
visão, tanto a visão de ser fecundo, a visão de multiplicar, a visão celular, a gente já vê lá no livro de Êxodo. Porque, meus irmãos, a visão celular dentro de uma igreja não é para dividir os irmãos, é para multiplicação. A visão nunca foi essa. E eu quero até confessar isso para vocês, que alguns anos atrás, quando nos foi apresentada essa visão, a gente pensou, meu Deus, não vai dar certo, porque a gente vai se dividir, nós já somos poucos e os poucos que tem vai se dividir. Mas por que a gente não conseguiu aceitar essa visão? Porque a nossa mente estava ainda muito fechada, né? Eu acho que também a gente gostava muito de estar tão junto, era tão poucos e a gente gostava de estar junto e a gente pensava, se a gente dividir, o negócio não vai dar certo. Outra coisa também, meus irmãos, a visão celular ou aqueles que participam da célula, não precisa ser necessariamente só quem é crente. A visão é totalmente diferente. A visão é justamente para aqueles que ainda não são cristãos, para aqueles que ainda não participam de um quartel, como a irmã falou comigo no domingo. Eu estou procurando um quartel, disse, minha filha é de Deus, aqui tem um quartel. Se você quiser ficar por aqui, fique à vontade. Mas tem muitos desigrejados e a célula, ela serve para unir ou trazer de volta aquele que está desigrejado. Começa assim na célula, quando pensar que não, ele já está na igreja local, ele já está no templo. Então, a visão celular é essa, é para fortalecer o corpo de Cristo, é para multiplicar o corpo de Cristo. E, meus irmãos, também, aprender a questão do domínio, como a gente aprendeu lá no domingo, no culto da família, a questão do domínio, do ser fecundo, do multiplicar, mas também ter domínio sobre o corpo, domínio sobre as emoções. Tem coisas que a gente, eu falava, e ainda continuo falando, que assim, tem coisas que a gente não pode falar aqui com todos, coisas que eu não posso falar aqui com todos. Mas, um exemplo, numa célula eu tenho total liberdade para conversar com alguém, porque eu estou mais próximo, eu estou mais perto daquela pessoa. Então veja, o que é que nós vamos aprender aqui? E eu quero, de uma forma prática, mostrar a vocês a visão celular. Eu quero aqui que vocês formem trio. Eita, tá quase trio aí, né? Trio aqui, trio ali. Valéria está em 2 lá, trio. Vem, o irmão Eliezer dá para vir aqui com Valéria e o nosso presidente, nosso irmão Mário. Evelyn vai ficar aqui porque está olhando, né? Trio. Eu ia chamar as crianças para participar aqui comigo, mas faço de conta que eu também chamei meus 3, tá certo? Porque aí eles não vão entender muito. Talvez eu acho que eles vão entender, né? Que essas crianças da gente devem muito para cima. Então eu já chamei os meus 3. Então faço de conta que eu estou com 3 pessoas aqui. Essas 3 pessoas, esse trio aí é uma célula. Cada trio desse é uma célula. Então contem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então nós já estamos aqui com 6 células formadas, amém? Isso é um exemplo, isso é uma demonstração que eu estou querendo fazer com vocês. Então a gente já tem aqui 6 células formadas. E o que é que a gente pode fazer agora, nós 3? Meu diácono, pense aí no nome de 3 pessoas que você deseja, sabe que ainda não é cristão ou está desigrejado, mas deseja que participe da sua célula. Já eles vão pensando também aí nos líderes. Lembre-se que hoje aqui, nessa ilustração, vocês são algum líder. Na verdade, quem vai ser o líder da sua célula? Gisele? Valquíria? Daqui? Cássia? O meu Eliezer? É o veterano, né? Pronto. Michele. Tá? E aqui é João.
deseja que essa pessoa participe da sua célula? Pode dizer o nome. O de lá de trás já tem 3? Já tem Cássio? Pode dizer. Tati. Lá atrás. Aqui você já tem 3? Pode falar. Lá atrás, Michele, já tem 3 aí? Pode falar o nome dos 3. Carla é? Ah, tem uma carga? Eita glória! Mas vamos botar 3. É, afastado. Que você quer que participe da sua célula. 3 pessoas. Pronto, né? Pai, mãe, filho. Pronto, que é? Pronto, então veja, aqui já tem, aqui o líder, nosso presidente, já tem 3 pessoas? 3 pessoas? Tem mais 50, Tá vendo, Lando e Michele? É o mesmo pensamento? Mais 3 só. 3. Só 3. José? O nome da outra pessoa? Mário? Lúcia, né? Irmã Lúcia, né? Então veja aí, vocês já estão formados em grupos aí de célula. Hoje a gente tem 6 grupos de célula aqui, nessa primeira aula. A gente já tem 3 pessoas aí, né? Então, como líder do grupo de célula, o que a gente vai fazer agora? Eu vou entregar, cada um dos meus liderados vai ficar com uma pessoa. E aí nós vamos fazer uma campanha de oração. A gente pode fazer 7 dias, a gente pode fazer 15 dias, a gente pode fazer 20 dias, a gente pode fazer até um mês. Então nós vamos combinar. Olha, vamos fazer um mês de campanha de oração e jejum. Eu vou orar por João, você ora por Maria e o outro ora por José. Na segunda, eu estou jejuando e eu vou orar por João. Na terça, você jejua e ora por Maria. E na quarta, e assim, até completar o tempo da campanha que vocês vão organizar. Amém? Depois, encerrou a campanha, o que a gente pode fazer? Eu tenho uma ideia como líder de célula. Eu vou fazer um encontro na minha casa. E eu vou fazer a noite do cachorro quente. Então o que eu vou fazer agora? Por essas pessoas que eu passei 15 dias, 20 dias, um mês orando, eu vou convidar essas pessoas para ir a essa noite de cachorro quente na minha casa. Então veja, os 3 foram, amém? Vamos dizer que os 3 foram. Só que eu também convidei mais 3, além do meu líder. Então agora já foram 6 pessoas para participar da minha célula. Uma célula que se iniciou com 3 pessoas. No primeiro encontro vai estar com 9 pessoas. Na noite do cachorro quente. Enquanto estiver lá, o pessoal for chegando, eu como líder de célula, o anfitrião, eu tenho que receber aquela pessoa com todo entusiasmo, com toda alegria, preparar o ambiente para receber aquelas vidas que vão chegar. E ali mesmo naquele momento, que a ideia é a noite do cachorro quente, eu vou estar ali diante daquelas pessoas e vou perguntar: gente, eu faço parte de uma célula, eu sou líder desta célula e eu gostaria de saber de vocês, quem aqui gostaria de receber uma oração? Alguém vai dizer que
Nem se for assim. E aí você vai orar por aquela pessoa. Só que você antes já tinha combinado de trazer um testemunho de fulano de tal, que é meu irmão em Cristo. E ali naquele momento você diz: olha, eu gostaria muito que o nosso irmão José compartilhasse o seu testemunho. E tudo isso, meus irmãos, vai ser trabalhado na célula. E não é uma coisa extensa. Um testemunho de 10 a 15 minutos, o irmão vai estar testemunhando ali de algo poderoso que Deus fez na vida dele, e vai edificar aqueles que vão estar. E o líder de célula, o que ele faz? Ministra a palavra. Meus irmãos, a palavra que foi ministrada no domingo, algo aconteceu, algo entrou dentro de mim, e vai ser aquilo que entrou dentro de mim que eu vou ministrar na célula. Mesmo que o PDF chegue no mesmo dia, no domingo, ou chegue na segunda, ou chegue na terça, mas algo que me chamou a atenção, que impactou a minha vida naquela noite, naquele culto, o irmão ministrando, é isto que você vai usar lá no culto de célula. Vocês acreditam? Ontem eu estava estudando sobre força, poder e autoridade. E aí a gente foi visitar, a última visita que a gente fez, que é uma pessoa que está debilitada, né? Passou por um momento muito difícil. E aí, a primeira vez não conhecia a pessoa, só vi essa pessoa por foto, que foi no dia que aconteceu o acidente, mas não tivemos o privilégio de visitá-la. E vocês acreditam que na hora, quase no finalzinho, o Senhor veio como um estralo assim, me lembrou, porque Ele disse: ela pode estar olhando para si e dizer: eu estou impossibilitada, eu não sou nada, não tenho mais os dedos, não tenho mais as pernas, não tenho mais os pés, então eu não sirvo para nada. E ali o Senhor me fez lembrar dessa ministração, e eu falei: minha irmã, escute uma coisa, o Senhor, Ele lhe entrega nessa tarde autoridade. E quem tem autoridade é muito melhor do que quem tem os 5 dedos ou os 10 dedos completos na mão. E quem tem autoridade é muito melhor do que quem tem os 2 pés perfeitos ou as pernas perfeitas. E aí eu usei um exemplo de poder e autoridade. Um caminhão, por mais velocidade que ele tenha, por mais novo que ele seja, por mais quantos cavalos ele tenha, ele pode vir na maior velocidade, mas está ali um guarda, e ele apenas está com as suas mãos e com um apito. O caminhão tem força, o caminhão pode ter algum poder, mas quem tem autoridade ali é o guarda, porque se o guarda fizer assim, de longe, assim, ou sei lá, sim, ele para. Ele tem que parar, porque o que vale é quem? Não é quem tem força, é quem tem autoridade. E eu muito me alegrei, porque eu disse: meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Eu estava estudando sobre esta palavra, e na hora o Espírito Santo disse: é esta palavra que você vai deixar aqui nesta casa. Então, meus irmãos, um líder de célula, ele precisa ser guiado pelo Espírito Santo. Aí veja, você ficou feliz porque agora tem 9 pessoas na sua célula. 9 pessoas estão na sua célula, você está feliz, você recebeu muito bem, terminou a célula. Olha, o próximo encontro vai ser terça-feira, toda terça-feira tem encontro aqui na minha casa, ou tem encontro aqui na igreja, toda terça-feira. E aí você já vai preparando o encontro da próxima terça-feira. Você vai orando, você vai apresentando aquelas vidas. E no próximo encontro, será que vão voltar os 9? Talvez não. Talvez não. Talvez volte só 7. Aí você, com o mesmo entusiasmo, você vai estar lá. Meu irmão, que coisa boa, você voltou. Que coisa maravilhosa. O líder, ele tem que
cristão é, meu irmão? Sua visão de águia. Sua visão de águia. Você precisa estar ali trabalhando, mas já crendo. O meu pai vai ser um cristão. O meu pai vai se render a Jesus. Sabe por que muitas vezes tem pessoas que não querem saber de Jesus? Porque eles são abordados de forma totalmente diferente da que Jesus fez. Tinha um missionário que foi um homem, que foi um instrumento de Deus para ganhar a vida do meu pai para Cristo. Mas toda a célula que tinha, não era o nome célula, mas a visão era célula. Culto no lar, PGM, é visão celular. E toda vez que tinha esse encontro, a célula de Paiúma ia, acho que umas 6 pessoas, né? Mas só Paiúma era cristão. E o missionário, mas o restante da família estava ali. Só que a forma dele nos entregar a Jesus era muito diferente. Assim, era dura demais. Porque ele dizia uma verdade, mas ele dizia uma verdade, ele dizia a verdade, mas não era com jeito, com amor. Ele dizia assim: olha, eu e seu pai somos salvos, vocês vão para o inferno, viu? Manhã dizia: eu já tenho Jesus no coração, missionário. Ele disse: sim, Jesus não quer seu coração só não. E Jesus é alguma açougueira? Se você não confessar Jesus, você vai para o inferno. Então essa não é a maneira de a gente ganhar alguém na nossa célula, ou na nossa igreja, no visitante. Não é assim, não é dessa forma. Multidões seguiam Jesus só pelo que ele podia fazer. Mas em momento algum Jesus jogava na cara: eu não vou fazer não. Não, Jesus fazia. Só que o foco principal de Jesus não era as curas, ele nunca foi, meus irmãos. O foco principal nunca foi, apesar que ele cura. Amém? Mas o foco principal era trazer o reino para o povo da terra conhecer o reino de Deus e voltar para Deus, porque o povo estava distante de Deus. E Jesus veio reconciliar, veio trazer o povo para ter amizade de novo com Deus. Mas Jesus não deixava de operar milagres, Jesus não deixava de multiplicar pão e peixes, fazer prodígios e sinais. Mas o foco principal não era esse. O foco principal era trazer para Cristo. E ele nunca fez isso enxotando ninguém. Ele nunca fez isso afastando. A forma como Jesus, a didática de Jesus era se aproximar. Era se aproximar. Então vamos lá. Voltou 7 pessoas ao nosso segundo encontro. E o que é que o líder faz? Incentivar os outros, trazerem mais um. Mas teve dia na minha célula, vai ter dias, né, na minha célula que só vai estar os 3. Amém, meu irmão, faz a célula vocês 3. Mas aí, com aquele incentivo, vamos trazer mais um. Vamos trazer mais um. Vamos trazer fulano e tal. Meu irmão, o que a gente não pode fazer, a oração faz. Teve uma foto, acho que foi o mês passado, que eu compartilhei no meu, acho que eu até cheguei a comentar com Cássia uma vez no carro, e eu mostrei a foto, eu disse assim: Cássia, essa era a igreja da gente. Nessa foto estava eu, Diácono Denise, Diego, pequeno, Davi, menor ainda, e Valquíria e Elton. Então, essa era a nossa célula. E não só a célula, essa era a igreja. Era a igreja que funcionava, a igreja que estava funcionando. Não era uma igreja que estava parada, mas era apenas essas 4 pessoas. Eram essas 4 pessoas no culto do domingo, eram essas 4 pessoas no culto do lar, no culto das mulheres, no culto dos jovens. Então, assim, começou dessa forma. Não era assim, mas chegou ao ponto de estar assim. Mas o que foi, pastor, aqui nos fortaleceu? A célula, o culto no lar. Era o culto no lar que nos fortalecia. Porque ali a gente compartilhava, a gente sorria, chorava, mas a gente orava. Compartilhava a palavra, chorava, sorria, cantava, mas a gente estava ali. E o Senhor foi fazendo crescer, até a gente chegar onde a gente está hoje, para a glória do nome do Senhor. Amém?
Aleluia por isso. Aleluia. Meus irmãos, vejam aí nessa apostila, que não é bem uma apostila, né, mas vai chegar. Mas eu adiantei aqui porque eu fiquei com medo de Cris, não dá tempo de Cris chegar, e de fato não deu tempo. A gente vai trabalhar. Vamos nessa apresentação. Teremos 8 encontros. O encerramento dessa escola vai ser 3 de março. Vai ser poderoso. Vamos fazer um culto abençoado no encerramento. Mas vamos lá. Apresentação institucional. A Escola de Líderes da Igreja Batista Monte Betel tem como propósito formar líderes espiritualmente maduros, teologicamente fundamentados e ministerialmente preparados para o exercício da liderança cristã no contexto das células. Esta apostila, ela apresenta conteúdo de natureza acadêmica, bíblica e pastoral. Vocês vão entender isso lá na frente. Alinhando ao modelo do discipulado apostólico MDA. Quem aqui conhece esse modelo MDA? Mas nós vamos conhecer ao longo dessas aulas, né? Integrando teoria e prática ministerial. A liderança cristã é, primeiro, vocacional. A liderança cristã é formativa e a liderança cristã é relacional. Então, ou seja, a liderança cristã, ela começa com vocação. E por muitas vezes eu fui instigada a orar ao Senhor e perguntar a Ele: Senhor, qual é o meu chamado? Qual é o meu chamado? Qual é o meu chamado? Porque éramos muito incentivados a isso, né? Ore, pergunte a Deus qual é o seu chamado, qual é o seu chamado. Mas a Bíblia diz que todos nós fomos chamados. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, batizando-as no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse ide de Jesus, melhor dizendo, esse ide de Jesus é uma ordem para todos os crentes. Ide por todo mundo. Não é apenas do pastor, não é apenas da liderança, mas é de todos nós, todos que já confessamos Jesus como Senhor e Salvador. Essa ordem é para nós. Ide por todo mundo. Então, é uma vocação e a vocação de todos. Pastora, para ser líder de célula ou líder em algum departamento, todos devem ser líder? Todos têm que ser líder? Eu queria dizer que sim, mas eu tenho que dizer não. Tem muitos que exercem um papel muito maravilhoso nos bastidores. Quando alguém diz assim: olha, eu quero estar junto, eu quero fazer, eu amo ação social, eu amo me envolver na obra, mas não me chame para pegar no microfone. Meu irmão, eu vou insistir para quê? Eu tenho que orar, porque possa ser que aquilo seja o medo da pessoa só. Tenho que orar, porque se for apenas medo, o Senhor vai lá, tira o medo. E aquele que eu pensei que dissesse que não queria, disseram um dia que não queria o microfone, está lá dando lugar na terra. Então nós precisamos ter essa maturidade. Peraí, deixa eu ver se isso é só medo ou se realmente a vocação dessa pessoa é estar nos bastidores. John Wesley era um pregador, meu Deus, aquele homem era, pense num homem abençoado. E a história dele é muito bonita, porque os cultos que ele ia pregar, havia um grupo de 5 a 6 homens. E eles ficavam lá numa salinha, eles sempre, aonde a igreja que eles iam, o pastor ele ia junto com esse grupo, e esse grupo sempre pedia alguém, eu perguntava: tem alguma salinha que a gente pode ficar? Tem, pode
E aquele grupo de 5, 6 irmãos, homens, ficavam lá na salinha orando enquanto o pastor estava pregando. Então assim, eles não estavam com o microfone na mão, eles não estavam de uma forma aparente para todos verem, mas eles estavam exercendo ali algo muito poderoso, que é a intercessão. Vocês estão entendendo? Então muitas vezes a gente, querendo ou não, a gente vai cometer esse erro. Por quê? Porque a gente não parou para, peraí, deixa eu ver, né? Deixa eu procurar entender isso aqui. Deixa eu orar e não forçar a pessoa ser um líder. Eu não sei se eu já fiz isso, mas eu acredito que eu ainda não fiz. De forçar alguém a ser um líder aqui. Acho que eu já fiz isso. Acho que não foi? Acho que não, né? Mas eu posso cometer esse erro, vocês sabiam disso, né? Porque eu sou falha, certo? Posso estar insistindo, eu querer insistir para alguém ser líder. Sei lá, eu gostei da pessoa, eu achei, e eu quero que a pessoa seja. Mas isso pode ser um erro muito grave meu, porque às vezes o irmão pode dar mais fruto em outro departamento do que em ser um líder de célula. Vocês estão entendendo isso aqui? Então, né? Aleluia. Mas aquele também que o Senhor disse, falar para mim, vai, fala, eu falo, sem medo. Nem que eu leve o mundo de fora, mas eu vou. Então veja, nós falamos que a liderança cristã é vocacional, a liderança cristã é formativa. Meu irmão, não tem um líder, não, eu já sou um líder formado. Aqui não dá para pegar isso. Esse tipo de liderança, que eu já me capacitei, eu já fiz um curso profissionalizante, essa área aqui, eu sou expert, eu atuo aqui, essa é a liderança do mundo. Mas a liderança cristã é algo que o líder, mesmo que ele saiba, mas ele ainda tem que aprender e aprender. Então a liderança, ela é formativa. Eu aprendo, eu ensino, eu aprendo, eu ensino e eu aprendo. Lá no mundo não. Um exemplo, Pai Noel, ele é pedreiro, né? O nosso irmão Mário é pedreiro. Não sei para onde vai aquilo ali. Eu não sei. Pega um prumo, bate um nível, eu não sei nem para onde é que vai aquilo ali. Agora me deu um braço, Evelyn, né? Me deu um braço aqui, me deu um garrote aqui na minha mão que a gente se ajeita. Então a liderança ou a posição lá no mundo, a liderança lá no mundo, em alguma empresa, em algum lugar que você se profissionalizou, você se organizou, você está ali, aqui é meu lugar, aqui eu dou conta, aqui eu desenrolo, eu já aprendi lá. Mas aqui na liderança cristã eu estou aprendendo e eu estou aprendendo. Vocês sabiam que tem líderes que têm medo de... Oi, Valéria? De dizer que não sabe? Eu não sei. Então veja, o discípulo, a liderança também, ela é relacional, meu irmão. O que é isso? Que liderança é essa? Eu apresentei aqui uma forma, algo demonstrativo aqui da célula. Essa relação da célula. Você precisa conhecer os seus liderados, você precisa ter acesso a eles. Você precisa procurar estar junto. Você precisa conversar. Às vezes quando não dá para chegar junto, mas vai orando no tempo certo, na hora certa, Senhor, lhe manda uma mensagem, fale alguma coisa, pergunte alguma coisa, e vai chegando devagarinho, porque o Senhor, Ele fala. Então, essa questão de ser líder, meu irmão, eu não sei se eu já disse aqui a vocês, mas eu vou compartilhar algo aqui.